Saudações rubro-negra, bora aqui pessoal para o Globo Esporte do Flamengo de hoje. Globo Esporte desta segunda-feira, bem agitado com as últimas informações do Flamengo. Bora ver aqui também, né, o atropelo do Flamengo para cima do Botafogo. E no final do vídeo, pessoal, vou trazer aqui informações exclusivas. Mas antes, inscreva-se no nosso canal Giro do Flamengo, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações e hypa muito esse vídeo, pessoal. E lembrando, quero passar os créditos para o Globo Esporte e também para a Sport TV. Bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. E lembrando, pessoal, também tem muito debate aqui, né? Os antes revoltados aí, colocando desculpa na vitória do Flamengo contra a equipe do Botafogo por 2-1. Bora ver o que rolou na matéria de hoje do Globo Esporte. Olá, muito boa tarde para você. Globo Esporte chegando em dia de folia para o torcedor do Flamengo. Venceu o clássico, eliminou o Botafogo e está na semifinal do Carioca. O Lucas Paquetá fez o primeiro gol dele nessa volta ao futebol brasileiro. Rolou dancinha do Paquetá, claro, aquela energia renovada para começar a decidir a Recopa na quinta-feira contra o Lanús da Argentina. Vamos ver então como é que foi o jogo, só que no ritmo de uma parceria que fez história no samba. Eu tô falando de Beth Carvalho e Jorge Aragão. Olha, por favor, do alto de sua liderança, autorize o torcedor do Flamengo a brincar o restante do carnaval. Ah, sem dúvida, pessoal. Desfruta, aproveita esse clima de carnaval do Rio de Janeiro. Vamos falar de um clássico? Vou festejar. Em tempos de Carnaval. Essa toca em cada esquina. Tá na boca do povo. Chora, não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora. Vais me pagar, pode chorar. Pode chorar. Essa tem tudo a ver com futebol. Quem é que cantava essa música? Beth Carvalho. O botafoguense roxa. E quem escreveu Foram 3 compositores. E o mais famoso deles? Jorge Aragão. Jorge Aragão, flamenguista. um samba que foi parar nas arquibancadas. Porque a letra é pura provocação. Você vai festejar o sofrer da outra pessoa. É, mais ou menos, né? Alguém tem que chorar e o outro vai sorrir, né? Ai, não se pode cantar toda hora, não. Dizer que a música é cantada geralmente no final do jogo, né? A gente tá ganhando. Corta pro fim do clássico de hoje. Porque Paquetá desencantou, fez o primeiro gol depois do retorno. Bruno Henrique pro Paquetá, chapada, perna esquerda na bochecha da rede no cantinho. Garoto deixou o Brasil, ele está de volta. Cara, muito feliz, todos sabem que eu tava um pouco ansioso para marcar meu primeiro gol. O Botafogo reclamou de falta de Vitão. Eu acho que foi falta no Matheus Martins, ele realmente errou o domínio porque foi empurrado. Matheus poderia ter empatado. Cara a cara, mandou pra fora. Ele tentou dar aquele bico, aquela injeção na bola, tirou demais e saiu. O empate veio no segundo tempo, com Barbosa de cabeça. A bola acabou encobrindo, ele tentou trocar a mão e morreu no fundo do gol. Mas no fim, Pulgar tentou 2 vezes para fazer o da vitória. O Neto pegou, mas devolveu. Pulgar 2 vezes de cabeça, bola pro fundo do gol, o Flamengo tá à frente. Segundo jogo seguido que o goleiro Neto espalma a bola pro adversário. Segundo jogo seguido do volante Pulgar fazendo gol. Começou a fazer gol, tomara que não pare nunca mais. Logo depois, Paquetá deu a ordem. Ei, acabou o jogo. Acabou o jogo. Não adiantou o zagueiro Barbosa virar centroavante, nem o goleiro Neto ir pro ataque. O Fla segurou, tá nas semifinais. Botafogo eliminado. Se serve de consolo, o Cariocão é que nem carnaval. Ano que vem tem mais. Vou festejar, vou festejar. O seu sofrer, o seu penar. Festejaremos um carnaval incrível. Tchau, Botafogo. E a galera do Botafogo tá na bronca, claro. Já são 5 derrotas seguidas. E para irritar ainda mais o torcedor aqui, 4 delas foram em clássicos. E quarta-feira já tem jogo de Libertadores, hein? Botafogo e Nacional Potosí lá na altitude da Bolívia. Primeiro mata-mata em busca da vaga na fase de grupos. Agora, hoje tem Fluminense e Bangu, valendo vaga... E que os clubes aceitaram essa proposta, digamos assim, da federação de ter um VAR menos intervencionista. Então, eu acho que foi isso, assim, eu concordo um pouco com ela. Acho que o Matheus não estava absoluto no lance, a bola já tinha passado por ele. Eu tenho a impressão
de que se o Vitão não tivesse ali, o domínio ia escapulir como escapuliu e a bola ficaria no pé do Danilo igual, assim, sabe? Então, mas já vi árbitros marcarem também esse tipo de lance. Sim. Por isso gera toda essa comoção e essa subjetividade do lance. Assim, o Botafogo está no direito dele de reclamar, tomou um gol, é normal, se fosse o contrário, o Flamengo também ia reclamar. Mas eu acho que nesse caso especificamente, talvez o ideal seja ficar com o que o árbitro viu. Porque ele estava muito perto, ele fez o julgamento dele, ele analisou que provavelmente o Matheus, como disse o Elo, não perdeu a bola por causa do choque com o Vitão, que foi um choque do jogo. Futebol tem choques mesmo, naturalmente. Enfim, mas sempre vai dar pano para manga. Clássico, um gol. Quando você não tem um gol 100% limpo, não, ainda, vai gerar debate, isso, vai gerar discussão. É normal, faz parte do clássico. O lance da falta, logo depois, né, o Flamengo faz o gol. Né? Obviamente que a reclamação é muito grande. E aí, além, né, das derrotas consecutivas do Botafogo, ainda tem um retrospecto no clássico contra o Flamengo no Newton Santos, muito ruim para o Alvinegro dentro da sua casa, né? A gente traz os números aqui no Redação. Nas últimas 10 partidas, os últimos 10 clássicos entre Botafogo e Flamengo no Newton Santos, são 9 vitórias rubro-negras. E a gente traz os últimos desde o Carioca, desde o Brasileirão, Carioca, perdão, de 2019, até o jogo de ontem também pelo Campeonato Carioca. Isso é impressionante, né? Que a gente está falando da casa do Botafogo, do tapetinho, né? Do seu gramado, já muito mais habituado para o time alvinegro, ainda assim o Flamengo tem levado a melhor. A vitória do Botafogo que a gente está vendo ali por 4-1 foi realmente uma atuação de gala daquele Botafogo espetacular do Arthur Jorge. O Matheus Martins fez até 2 gols no fim, né? O Almada ainda perdeu um pênalti. Campeão brasileiro, né? Isso. O Almada ainda perdeu um pênalti nesse jogo. Sim. Foi uma atuação soberba do Botafogo. Mas no mais, o Flamengo tem levado uma vantagem, assim, até estranha, né? Porque o Botafogo é sempre muito forte no Newton Santos, né? Contra todos os adversários. Vamos ouvir o Felipe Luiz, também técnico. E aí o Jader, que estava narrando o jogo, me perguntou sobre o Botafogo, né? Eu sei que é muito difícil você falar para o torcedor do Botafogo agora, porque o time vem de 5 derrotas seguidas, cria um enorme ponto de interrogação também pelas questões fora de campo, o time não consegue se reforçar muito, né? Você vê ontem o próprio Barbosa, ao final do jogo, fez uma observação que eu acho super pertinente. Ele falou, olha, o nosso banco de reservas hoje estava cheio de meninos, e isso não é normal. Para um jogo desse tamanho, né? Você olhar para o banco e só ter praticamente 6, 7, 8 meninos da base, né? Isso é legal para o iniciozinho da temporada. Agora, o bicho já começa a pegar quando você precisa recorrer muito aos garotos, né? Mas o que eu queria destacar? Eu acho que não é terra arrasada no Botafogo, tá? Eu acho que esses 30 minutos que o Botafogo jogou bem no segundo tempo, e teve a chance até de virar o jogo, porque teve 2 ou 3 chances para fazer um segundo gol ali. O menino Arthur Novaes bateu de chapa, assim, da meia-lua, a bola passou perto. Teve um outro lance, o Newton chutou e o André deu rebote. O jogador uruguaio da ponta direita, me fugiu o nome agora, entrou ontem. Titular? Ai, cara, tô velho. Não, porque eu tô com o Santos na cabeça que tá machucado. Bom, vamos lembrar. Ele entrou pela direita, aqui porque eu não vou lembrar. Entrou pela direita, bateu forte e o André espalmou para escanteio também. Sim. Enfim, então o Botafogo acabou criando algumas possibilidades ali naqueles 30 minutos. Vidalba. Desculpa, Vidalba. Que ele começou o jogo, né? Pela primeira vez. Ele já tinha entrado bem contra o Cruzeiro, contra o Fluminense, ali no segundo tempo. Um pouco que o Botafogo ainda fez contra o Fluminense, o Vidalba se saiu bem. E ontem achei que ele fez uma boa partida, assim. Ele prendeu o Ayrton Lucas ontem, que praticamente jogou como um terceiro zagueiro quase que o jogo todo, assim. O Vidalba ficou em cima o tempo inteiro, bateu forte nessa bola cruzada, assim. Então, por isso que eu disse, acho que não é terra arrasada. O momento é muito delicado, 5 derrotas seguidas. O Botafogo vai para um jogo duríssimo agora, bruto, a 4.100 de altura, contra o Nacional de Potosí. Precisa ver quem está bem. Esse é o tipo do jogo que você não escala os melhores, você escala os melhores para o jogo, sabe assim? Sim. Você vê quem está melhor, quem vai reagir melhor para esse tipo de jogo lá e voltar vivo para poder decidir a vida no Newton Santos. E eu acho que vai acontecer isso. Acho que o Botafogo consegue se resolver aqui no Rio de Janeiro. Mas é um jogo muito perigoso, muito pesado lá em cima. Então, todo esse contexto faz com que o torcedor do Botafogo fique... Mais que chateado, estou muito triste. Muito triste porque acho que o apresentado hoje no campo não refleja o resultado. Acho que no primeiro tempo eles tiveram mais a bola, mas não chegaram tantas vezes. No segundo tempo, o Botafogo dominou o jogo, empatamos o jogo, conseguimos ter o controle
por momentos. Ya no final también ellos comenzaron a jugar un poco con las mudanzas. Y bueno, llega o gol deles, lamentavelmente. Uma competição que a gente estava com muita vontade de querer ganhar. E como eu falei no começo, mais que chateado, estou triste. São 5 jogos assim sem ganhar, então a gente não pode se permitir uma coisa dessa. Estamos num clube muito grande, como para perder 5 jogos seguidos. Precisamos cada um, não só os jogadores, todo mundo, desde o dono do clube hasta o roupeiro, começar a dar um pouco mais para sair deste bache, deste momento ruim que estamos vivendo, que são 5 jogos sem ganhar, e não é possível nesse clube. Que para o Botafogo é importante demais. Por quê? Não só no aspecto técnico, tem também o componente financeiro. O Botafogo hoje, né, por incrível que pareça, precisa também de dinheiro para poder, né, se arrumar economicamente e financeiramente. E para esse jogo de quarta-feira, eu entendo o seguinte, eu acho que é um jogo, o Botafogo precisa fazer nesse jogo o que a gente fala de partida de mata-mata. Porque é um confronto de 180 minutos. Sim, mas o Botafogo precisa jogar no Rio de Janeiro vivo. E para jogar vivo no Rio de Janeiro, gente, não pode sofrer uma goleada, não pode ter um placar muito dilatado nessa primeira partida lá em Potosí, que vai ser bastante difícil, nem tanto pelo componente técnico, né, porque eu acho que o Botafogo é mais time que o Nacional, mas a gente sabe que quando se joga na altitude, você tem um componente da altitude e tudo que está no entorno de uma altitude. Sem falar no aspecto psicológico e emocional, né? Sim. Porque toda vez que se joga em altitude, porque é altitude e tudo mais. Então, acho que o Botafogo tem a questão psicológica, tem a questão emocional, tem o ambiente do jogo, a circunstância do jogo, o ar rarefeito, a bola mais rápida, o goleiro tem que estar mais atento, é diferente, tudo é diferente. Saudações rubro-negra, então esse aqui foi o nosso vídeo com o Globo Esporte e também com a Sport TV, né, de hoje aí, as informações exclusivas do Flamengo e também as notícias muito quentes, né, informações que o Flamengo, né, vai com tudo também contra a equipe do Lanús. O Flamengo venceu o Botafogo e é como o Eric Faria falou, né, no comentário ali, né, no programa da Sport TV, que não adianta a equipe do Botafogo colocar desculpa, né, procurar um erro, né, julgar o árbitro e botar a desculpa na derrota para o Flamengo. Os últimos confrontos falou por si próprio, né, o Flamengo leva muita vantagem em cima da equipe do Botafogo, o Flamengo muito melhor, né, nos confrontos aí. O Botafogo conseguiu vencer o Flamengo apenas naquele feito, onde foi campeão brasileiro, onde estava muito bem a equipe do Botafogo. E de lá para cá o Flamengo sempre saiu melhor do que a equipe do Botafogo. Então eu acho que a vitória do Flamengo ontem não pode, né, ser tirada por conta daquele lance que teve com o Matheus Martins, né? Não pode julgar, né, aquele lance do Vitão e dizer, o Flamengo venceu por conta daquela falta. Nada disso. O Flamengo jogou muito melhor. O Flamengo mereceu, sim, a classificação. E deixou o Malvadão chegar. O Flamengo agora vai se preparar, né, para pegar a equipe do Lanús na quinta-feira, no primeiro jogo de ida da Supercopa. E na próxima quinta, né, pega aí a equipe do Lanús no jogo de volta, mas no decorrer da semana já enfrenta a equipe do Madureira também pela semifinal do Carioca. Então deixou a equipe do Flamengo chegar e agora é vapo. Eu quero saber, pessoal, da sua opinião também aqui. A atuação do Paquetá, ele que fez o primeiro gol, né, com a camisa do Flamengo aí na sua volta e também abriu o placar 1-0 a equipe do Flamengo. Antes disso ele perdeu uma chance de cabeça e eu quero saber, o Paquetá agora vai deslanchar na equipe do Flamengo? Comenta muito aqui para poder nós estar interagindo aqui no vídeo, deixa seu comentário que é de extrema importância, né, bora debater, eu quero saber a sua opinião daí do outro lado da tela. Mas antes, pessoal, lembre-se, inscreva-se aqui no nosso canal Giro do Flamengo, deixa muito like nesse vídeo, ativa o sininho de notificações. Essas foram as nossas informações do Flamengo aqui no nosso canal Giro do Flamengo. Até as próximas informações exclusivas e as últimas atualizadas do Mengão. Esse foi o nosso vídeo. Deixa o like, inscreva-se e até o próximo vídeo e fui!